Houve uma época em que literalmente chovia carne em Kentucky. Em 1876, os moradores de Olympia Springs estavam fazendo suas rotinas diárias quando, de repente, começou a cair carne do céu azul e limpo. A carne cobriu uma área de 90 por 35 metros. As pessoas se reuniram para testemunhar a ocorrência. Algumas mais ousadas se aventuraram a provar a carne para adivinhar sua origem. Com o tempo, a maioria dos habitantes locais perdeu o interesse. No entanto, havia um cientista dedicado que propôs uma explicação intrigante. A carne era proveniente de abutres. Na verdade, um monte de vômito de abutres. Eca! Quando estão angustiadas, essas aves tendem a extrair o alimento de suas barrigas. Isso as torna mais leves para uma fuga rápida. A condição da carne combinada com essa teoria pode explicar o evento misterioso. E essa não é a única coisa estranha que caiu do alto. A chuva de animais pode ser de peixes e sapos. Em 1994, uma substância gelatinosa caiu no chão em Oakville. A gelatina estelar era uma gosma misteriosa e fez com que quase todos os residentes ficassem doentes com sintomas semelhantes aos da gripe. Os especialistas analisaram a substância e descobriram que continha glóbulos brancos humanos e 2 tipos de bactérias. Uma delas pode ser encontrada no sistema digestivo humano. A origem da substância e sua conexão com os sintomas semelhantes aos da gripe permanecem desconhecidas. Ao contrário do folclore que atribui sua origem ao céu, a geleia estelar pode ter diversas fontes, como os ovidutos de sapos, ou se formar por meio do agrupamento de animais aquáticos gelatinosos. Certos tipos de fungos, principalmente quando em estado de decomposição, são capazes de assumir uma consistência gelatinosa, e até mesmo os fungos viscosos podem apresentar características semelhantes. Agora, imagine ter medo de aranhas e depois ver isso. No leste do Brasil, houve uma incidência de aranhas caindo do céu. Na verdade, a chuva de aranhas não é tão incomum quanto se pode supor. Isso já aconteceu em lugares como Flórida, Argentina e outras partes do mundo. Acontece que há algumas delas que vivem e caçam juntas. Elas fazem uma grande teia entre arbustos e árvores para capturar mais insetos. Mas um vento forte pode rasgar a teia e levar as aranhas para o ar, fazendo com que pareça que há uma chuva. A próxima na lista de coisas estranhas que caem do céu são as bolas de golfe. Em um dia de setembro de 1979, jogadores de golfe da Flórida vivenciaram esse fenômeno. De repente, um monte de bolas começou a cair do céu direto para o campo. Especialistas em meteorologia disseram que um tornado havia passado pelo litoral e coletado um pouco de água de um lago próximo ao campo. A tempestade também pegou um monte de bolas pelo caminho. Quando o tornado se acalmou, todas caíram. Outro caso interessante ocorreu no noroeste do Pacífico. A chuva leitosa foi provocada por uma tempestade de poeira em um lago rico em sal do Oregon. Em um primeiro momento, os cientistas pensaram que havia sido causada pela erosão do vento em áreas queimadas, mas isso não coincidia com a direção dele. Outra pista foi a composição da água, semelhante à de um lago seco. Então, eles concluíram que ela poderia ter vindo do Summer Lake, no Oregon. Trata-se de um lago raso que seca durante o período sem chuva. Uma tempestade com ventos fortes havia atingido o local na noite anterior à chuva leitosa, possivelmente levantando poeira no ar. Ela deixou um resíduo branco em carros e janelas em 15 cidades. A chuva de sangue, ou vermelha, pode parecer um enredo de filme de terror, mas é real. Ela tem aparência de sangue e vem confundindo as pessoas desde os tempos de Ilíada de Homero. Naquela época, as pessoas achavam que era sangue de verdade caindo do céu, e isso era visto como um mau presságio. Mas a ciência entrou em cena para esclarecer as coisas. Esse fenômeno geralmente é causado por coisas inofensivas, como poeira vermelha ou micro-organismos minúsculos flutuando na água. Às vezes, é o trabalho de microalgas verdes. A neve de melancia pode parecer tentadora, mas não é um lanche. Mesmo em pequenas quantidades, pode levar a problemas de saúde desagradáveis. A alga nivalis, que ao contrário das algas típicas que preferem lagos, se desenvolve na neve e dá a cor rosa a ela. É encontrada principalmente em áreas de grande altitude durante o verão. E deixa a neve rosa avermelhada, então essas manchas são frequentemente confundidas com manchas de sangue. A cor vermelha, na verdade, ajuda a proteger a alga dos fortes raios UV. Há cerca de 2 milhões de anos, um reservatório de água altamente salina surgiu sob a geleira Taylor, isolado da luz, do oxigênio e do calor.
À medida que essa água carregada de sal atravessa delicadamente uma fenda na geleira, reage com o oxigênio do ar. Isso cria uma cascata cor de ferrugem de tirar o fôlego. Um fenômeno chamado cachoeiras de sangue se formou nessas condições. É um espetáculo visual e uma maravilha científica. Só é possível chegar à geleira de helicóptero ou de navio de cruzeiro, pois ela fica em um local exclusivo. O nome descreve a cena. A visão do líquido vermelho escarlate escorrendo lentamente, manchando a superfície branca imaculada da geleira Taylor e do lago Bonney abaixo. Apesar das aparências, a substância não é sangue de verdade ou água atingida por algas vermelhas, como especulado pelos primeiros pioneiros da Antártica. A impressionante tonalidade ocre emana de um lago subglacial incrivelmente salgado que está isolado sob a geleira há milênios. Por falar em lagos e reservatórios, há um lugar especial chamado Lago Hillier, no leste da Austrália. Ele faz parte de um grupo de lagos com uma cor rosa chiclete vibrante e fica na borda da Middle Island. É cercado por um fino anel de areia e uma bela floresta de árvores de casca de papel e eucalipto. A tonalidade rosa única é um pouco misteriosa. Os cientistas não têm certeza sobre a origem dessa cor. Alguns acham que pode ser algas verdes, que possuem um pigmento vermelho alaranjado, ou um tipo de micro-organismo. Outra possibilidade é uma alta concentração de camarão de salmoura rosa. Os turistas geralmente apreciam a vista deslumbrante do Lago Hillier a partir de um helicóptero ou avião. Mas se você visitar o local, há um bônus interessante. Ele é muito salgado, mas não prejudicial. Portanto, pode realmente nadar ali. Devido ao alto teor de sal, é fácil flutuar como uma rolha na água. Vamos alegrar ainda mais o ambiente. Um parélio é uma visão fascinante e rara. Para verão, é preciso ter sorte e condições certas. Especificamente, o sol precisa estar em um ângulo de 22 graus. O céu deve ter nuvens cirrus ou cirrostratus, que contêm cristais de gelo. Quando tudo se alinha perfeitamente, as nuvens, o sol e o seu ponto de vista, você será presenteado com parélio, que também é conhecido como sol simulado. Esse fenômeno cria um efeito impressionante em que o sol parece estar rodeado por um halo gigante de luz. Você verá 2 sóis adicionais nas bordas desse halo. Esses extras às vezes parecem menores do que o real e podem ter pontas ou coroas irradiando deles. Agora temos um fenômeno recém-descoberto: lagos e rios atmosféricos. Eles são tão intrigantes quanto seus nomes sugerem. Também são conhecidos há um pouco mais de tempo e bastante extraordinários. Esses rios podem se estender por até 1.500 km de comprimento e 640 km de largura. Basicamente, são correntes de vapor de água no céu. Quando descem, podem liberar uma quantidade enorme de água, às vezes equivalente ao fluxo de 25 rios Mississippi. Há também lagos atmosféricos, para aqueles que acham os rios atmosféricos um pouco exagerados. Esses são grandes corpos de vapor de água, semelhantes a lagos flutuando nas nuvens. No entanto, não se movem tão rapidamente quanto os rios. Estima-se que um lago atmosférico encontrado sobre o Oceano Índico contém água suficiente para formar uma poça rasa de quase 1.000 quilômetros de largura. Esses lagos normalmente se desenvolvem em áreas quase sem vento, geralmente perto do Equador e das regiões costeiras, e podem persistir por quase uma semana, flutuando sem pressa e muitas vezes levando chuva para regiões secas e áridas.